Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos dar continuidade ao quem tem vindo aqui às quartas-feiras, né? Pode reparar que de vez em quando nós estamos trabalhando essa temática do livro de Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Esse é um dos livros que sempre que a gente comenta, que é onde foram registrados os primeiros momentos de Jesus, fazendo colóquios, como a gente chama hoje Evangelho no Lar mesmo, com os amigos, né, com os apóstolos. Ele fazia muitas caminhadas e vira e mexe, ele reencontrava com essas pessoas que resolveram juntos fazer um bom trabalho nesse planeta e eventualmente, na hora de dormir, na hora do descanso, da janta, eles oravam, eles conversavam. E só era coisa boa, né? Só eram assuntos salutares, sutis, que realmente mexiam com a alma. E naquela noite, Jesus sempre, em geral, abria a conversa. O silêncio pairava porque a casa às vezes enchia de gente. A casa de Pedro era a casa que mais era usada. E as pessoas ficavam sempre no silêncio ouvindo, querendo saber o que Jesus ia falar aquele dia. Porque, como todos já ouviram falar, as mensagens que temos é que o magnetismo do olhar e da fala doce era tamanha que comovia, que atraía as pessoas. E as pessoas ficavam, muitas vezes, sem falar, olhando, de tanta beleza inexplicável que se encontrava perante ele. E foi assim que aconteceu. E ele veio verbalizando e questionando a todos sobre o que realmente é o reino que a gente procura depois da morte. Que reino é esse que ele dizia, que ele estava planificando para as pessoas, mostrando, verbalizando, andando de um lugar para o outro e dizendo: meu reino não é deste mundo e todos vocês vão para esse reino também. Muitos, por conta de vista do seu contexto materializado, da sua vibração tão material, identificavam o que muitos de nós hoje identificamos. Até hoje, que reino é esse? De vez em quando alguém pergunta: será que lá vai ter uma rede para a gente balançar? Será que lá tem piscina para a gente refrescar? Será que lá tem frutas, tem salgadinhos? Esse é um símbolo do reino, né, que está bem arraigado ainda pelo nosso contexto vibratório. É isso que ele queria chamar a atenção naquele dia. Na verdade, o reino não é um local. Ele é uma ação que vamos construir em conjunto em prol da felicidade. Só que essa felicidade, ela só vai aparecer se essa ação, que é o reino, ela for construída em conjunto. Por isso que, para nós, ela ainda é passageira. Repare que quando você está feliz, dificilmente foi alguma coisa que você construiu só. Eu acho que não existe. Mas, assim, se alguém souber e puder me falar, mas, assim, você não constrói só e fica pulando só e tem tudo só para você. A felicidade sempre ela é compartilhada. Imagina fazer isso com várias pessoas e várias pessoas vibrando naquela alegria, naquela energia contagiosa. É muito bom. Quando a gente está com alguém, que a gente está com um grupo, que a gente está com nossos familiares, e que alguém conta uma piada, que alguém ri, que alguém lembra de uma coisa, que a gente ri com aquela alegria que parece que é um passe que a gente tomou, de tão feliz que a gente está. Imagine isso de maneira permanente, justa, séria, mas ao mesmo tempo verdadeira, amorosa, carinhosa, em todo mundo vibrando nessa alegria e nessa felicidade. Óbvio também que o que falo aqui também é um simbolismo, porque depende muito do local, do estado, da personalidade das pessoas,
Mas o que Jesus enunciou ali naquele momento estava relacionado com a harmonia, com o ambiente, com o clima com que a gente constrói. Esse é o verdadeiro reino. Por isso que o templo está dentro da gente. O reino está dentro de nós. E quando você se junta a mim, que eu junto a você, aí que a gente começa, nossa, esse é o reino mesmo. É aqui que vibra, é aqui que ele está. Por isso que quando vamos procurá-lo, a gente procura e não acha. Quanto tempo a gente está aqui? Muitas vezes a gente ainda não achou, né? Porque ele está aqui dentro. Se eu não me conheço, não trabalho o meu autoconhecimento, como vou descobri-lo? Se ele está dentro de mim, se ele está em mim, se eu estou nele. Então é uma viagem profunda interpretar o reino de Deus. Nessa conversa, sempre tinha um que era um assunto que mexia com a pessoa. E eu acho que vocês já vivem isso, viveram isso. Às vezes nós estamos assistindo um filme e não diz nada para a gente. Mas para outra pessoa aquilo mexe, lembra, traz lembranças, e aí você, com aquilo, você traz uma outra conversa, outra reflexão. As conversas são assim, o evangelho também é assim. A depender da palavra, do como é colocado, de como é interpretado, a depender de como você percebe a vida, de como eu percebo a vida, de como isso foi construído em mim, como foi que eu cultuei isso na minha família, aquilo vai mexer muito comigo, ou não vai mexer nada. E nesse dia, essa situação, essa reflexão, mexeu com Zebedeu, que não era o apóstolo, não era um apóstolo, mas era alguém que admirava e tentava entender aquelas palavras dele. Sempre, sempre que ele estava por ali, Zebedeu estava perto. E transportava aquelas informações e tentava fazer com a sua própria família e com as pessoas que estavam do seu lado. E ele perguntou assim para Jesus, mas Jesus, como é que a gente conquista isso? Como é que se dá na prática? Porque eu entendo, mas não entendo. Como é que eu vou fazer isso na prática? Aí ele disse assim, olha, para poder te explicar isso, eu vou contar uma história. O Jesus Cristo foi o maior contador de história da vida que a gente pode ter conhecido. Ninguém mais contou tantas histórias como ele. E as histórias reverberam até hoje, tanto que eu já estou aqui em 2015 contando essa mesma história da época dele. Ele dizia assim, existia um povoado, uma cidade, uma comunidade, uma pequena sociedade, que ali pairava muita perturbação. Era muita pobreza, era muita miséria, as pessoas brigavam muito, falavam muito palavrão, não se entendiam. E o Senhor da vida, sensibilizado por todas as pessoas, também se sensibilizou por aquela comunidade. E disse assim ao anjo, anjo, desce lá, leve essas sementes e ensine aquelas pessoas a plantarem. Você entendeu? Desça, pegue esses vegetais, essas sementes, e ensine aquelas pessoas a plantarem. Aí, nessa semente, está o resultado inicial do entendimento da felicidade. Porque é isso que eles estão precisando, é ser felizes, mas eles não têm ideia como é. É você que vai ensinar através dessas sementes. Ele pegou, foi até onde o povo estava, e naquele dia estava tendo uma festa. Eles estavam comemorando algo que diz respeito àquela comunidade. E, de repente, chegou esse senhor, que não era um anjo, mas para eles era uma pessoa sábia, com uma mochila cheia de sementes. E assim ele viu aquela bagunça, aquela confusão, e como uma formiguinha, ele ia conversando em núcleos. Olha, mas olha só, eu vou te dar uma saída. Pensa se eu não vou estar certo. Essa semente que tem nas minhas mãos é uma semente que ela gera frutos de luz. Ela gera flores de ouro. Aonde você plantar, se você for amoroso e vigilante, ela vai crescer e vai te dar muita paz.
vai te dar muita felicidade, vai te dar tudo o que você precisa. E aí, um foi falando para o outro, e ele ia conversando, e as pessoas iam até ele, é isso mesmo, não é? Ele é. Aí deu um punhadinho para cada mão. Vá e plante. Vá lá na sua casa e plante. Você vai ver. Agora não esquece. Nenhuma semente vive sem terra. Nenhuma semente vive sem água. Ó, nenhuma semente vive sem ser cuidada, protegida, porque tem animais, tem insetos, tem a própria tempestade. Ela precisa ser protegida, você precisa ficar de olho. Não é a semente, não é sua, você não quer que cresça? Como é que você vai semear e vai viajar? Depois, quando você voltar, não vai ter a semente crescida. Você tem que estar muito perto, porque ela é delicada. Ali tem a receita. Se você parar para plantar, e aí quem está falando isso sou eu, pegar um feijãozinho e botar dentro do potinho com algodão, e a gente for acompanhando, gente, aquilo é de uma beleza, aquilo é de um símbolo inimaginável. É importante que a gente possa estar fazendo isso. Nossos filhos fazem na escola, muitas vezes. Eu tive a oportunidade de fazer na minha escola. E quem não fez, faça. Porque cada dia você vai ver um crescimento e aquilo tem um objetivo. Aquilo não cresceu por crescer. Assim somos nós. Semente Ele colocou aqui no planeta. A gente não veio por vir. Cada um vai brotar a sua luz e o seu ouro. E isso tem um significado. Porque isso é de valor. Luz brilha. O ouro, ele vale. Tudo isso aí tem valor. O que a gente está fazendo com essa semente? A gente está regando? Parem aí nessa reflexão. E lá foram as pessoas para suas casas com as sementes. Alguns pediram até mais, você pode me dar mais? Pegou as sementes e foi para casa. Chegou lá no fundo do quintal, na frente do quintal, do lado da sua casa, e plantou essas sementes. Só que eles começaram a perceber, eles começaram a pensar, aliás, de uma maneira bem egoística, ai, tomara que isso aqui encha, vou pedir mais semente, vou lá e vou roubar uma semente do outro. Imagine, eu vou ficar rico se realmente acontecer isso que ele falou. Eu vou ficar cheio da grana, vou comprar tudo que quero, os animais que quero, vou ter mais terras. E esse pensamento egoístico foi contaminando outros pensamentos, isso foi gerando uma egrégora, e a coisa não ficou confortável ainda. Existe ainda uma certa perturbação entre aquela comunidade. Aí, daqui a pouco, um tinha mais terra que o outro. Daqui a pouco, o outro já não tinha tanta água, e o outro tinha, mas não ia dar. A água é de um valor. Se eu começar a dar água para você, a sua semente também vai proliferar. E a minha? E se faltar água para mim? Não vou te dar, não. O outro nem protegeu. Saiu, ficou mais preocupado em querer que a coisa aconteça, veio lá um inseto e começou a querer ir também nas outras plantações. E a briga começou, e aquela confusão começou. Aquele nhenhenhã, aquela briga, aquele egoísmo, aquelas vaidades. E aí, quando se olhava de fora, parecia até que era pior, porque foi dado algo de valor, e a forma do tratamento daquele de algo de valor foi completamente olhado de uma forma equivocada. A felicidade não foi plantada. Porque a primeira coisa que o sábio falou é preciso ter amorosidade e vigilância. Vigilância, para nós, é essa disciplina do que é que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação? E aí vamos para o reino, que é algo intangível, que tem a ver com a mensagem mais reflexiva. Eu, como mãe, qual é a minha missão, o meu objetivo, o meu dever? Eu, como cidadã Sandra, nessa cidade de Salvador, aqui no Nordeste, qual é o meu papel? Qual é o meu papel aqui agora? Qual é o papel de vocês quando vêm aqui
por outra pessoa? Qual é o papel de vocês quando vem aqui por vocês? Qual é o nosso papel quando a gente está no trabalho? Que responsabilidade é essa? Que eu finjo que muitas vezes não tenho. E vou vivendo na vida como bater um ponto. Eu bato, não paro para pensar no objetivo de bater aquele ponto. Aquilo tem uma troca. Aquela tem uma troca de valor que me faz sobreviver, me faz comprar pão, me faz beber água, me faz ter uma casa. São esses valores que são as sementes, que são dadas, e na nossa interpretação melhor que pode ser feita, é ser multiplicada, é ser dividida, é oferecer. Não é guardar apenas para você. Porque não existe felicidade com o outro do meu lado, morrendo de fome. Se você parar para pensar profundamente, você vai sentir. Você vai sentir porque nós somos uma teia de ligação pelo amor. Nós somos a essência desse amor. E o amor, por si só, ele não é só. Ele é em conjunto, ele vibra junto. Então, quando eu caio na real, que a ficha cai, que eu vou olhar para a sociedade, eu começo a desenvolver a minha compaixão. E essa compaixão é querer levantar o outro, é se colocar no lugar do outro, é estar com o outro, apaixonado com o outro, em vários momentos de nossa vida. Não de uma maneira egoística, não querendo a terra só para mim, não querendo ter a água só para mim. Não sei onde vamos chegar com o futuro daí do nosso planeta, porque as coisas parecem que estão meio parecendo essa história. Então, o que nós precisamos fazer? O semear é algo intangível. Se nós não assumirmos o nosso posto nessa reencarnação e darmos contas dos nossos filhos, dos nossos menores, das crianças que conhecemos, dos amigos, dos bons conselhos, dos bons pensamentos, a gente não divide. Porque a vida do espírito não é isso. Não é. Não é aquela semente que foi plantada e a maçã que eu peguei da árvore. Aquilo é um alimento, é um material que eu necessito para esse momento da minha experiência. Mas ao desencarne, eu não preciso mais disso. Eu levo o que eu construo em termos de moral, de valores e de ética. É ali que, no momento do desencarne, eu vou me encontrar com as pessoas que estão no mesmo rol de vibração que eu. Por isso que, muitas vezes, os espíritos chegam nas mediúnicas e falam e acontecem. E dizem, olha, eu não queria vir, vim aqui por conta dela e ela estava reencarnada. Ué, e pode? Pode. Você vai alimentando porque você não está sendo vigilante. E às vezes você nem sabe que isso acontece. Fica mal, sente dor, fica agoniado, começa a chorar para lá, chorar para cá, e começa a perceber que isso está incomodando até que um dia você vem pedir ajuda. Necessariamente não tem a ver com espírito, pode ser alguma coisa emocional, mas tem a ver com vibração, tem a ver com energia, tem a ver com o que a gente vai buscar. Você quer ver um exemplo disso? Na hora de dormir. Quando a gente dorme, a gente não dorme. Quando a gente dorme, a gente permite que o corpo descanse, porque ele é material, é limitado e ele precisa de um tempo. Mas o espírito não morre, o espírito não bebe água, o espírito não come, o espírito na sua essência, não. Agora, a depender do nível vibratório que ele está, isso vai ser oferecido, porque ele ainda precisa se alimentar disso. Por isso que nós temos vários lares, vários ambientes espirituais, por conta dessas necessidades. Mas na hora desse desencarne, onde estiver o meu pensamento, as minhas dores, as minhas cobranças, os meus egoísmos, as minhas vaidades, é ali. É ali que eu estou trazendo, está na minha mochila invisível, eu estou levando em várias reencarnações. Até que um dia eu me canso. E diz assim, chega, eu quero ser feliz. Eu quero rir mais. Eu quero contagiar mais.
Eu quero comer com o outro. Não dá para eu encher a pança sozinho de uma maneira simbólica. Porque nós aqui, e tenho certeza que eles, não estão falando, ó, deixa isso tudo aí, tirar o sapato, fica de pé no chão e vai embora. Vai ajudar as pessoas. Não é isso. É saber dar valor com o que te foi oferecido, porque nada é nosso. É tudo emprestado para a gente fazer essa experiência da vida. Eu fico morrendo de pena quando os livros são jogados fora, mesmo. Ali dentro, quando a gente sabe selecionar, foram escritos coisas que fizeram aquelas pessoas refletirem, que elas usaram a inteligência delas para chegar onde elas chegaram. Alguma coisa, de repente, pode ser aproveitável. E quando a gente desfaz, e quando vejo, por exemplo, as merendas das crianças estragando, uma água que não é potável, aquela roupa que eu prefiro jogar fora do que doar, aquela comida ou algo que alguém pede, eu prefiro não abrir porque eu morro de medo dele me assaltar. Quando eu vejo isso, e também não estou falando que sou perfeita, eu também tenho refletido muito sobre isso. É exatamente o momento que Deus pergunta para a gente, estou te dando os valores. Eu estou te dando algo para você crescer, não é para você guardar. Se você quiser guardar, tudo bem. O que vai acontecer é que na hora do desencarne, você vai estar onde essas coisas estão. E você vai reparar que vai continuar sendo infeliz ainda. Porque não é isso que leva a gente à felicidade. Não é o material, mas é aquilo que eu pego, eu torço e faço uma limonada para me alimentar. Que limonada é essa que a gente vai fazer aqui hoje e que a gente vai se alimentar? E a gente vai conseguir se alimentar a tal ponto de estar forte e praticar, e dividir, ensinar como é que faz essa limonada, porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Eu quero que cada um possa me ajudar a fazer uma limonada diferente. Porque eu também vou dar outras receitas, porque a gente não sabe tudo. Eu sei um pouquinho daquilo, você sabe um pouquinho daquilo outro. Eu não domino informática, mas admiro tanto quem sabe usar aqueles programas mais complexos, porque eu acho tudo tão bonito como a tecnologia está avançando para algumas coisas. Eu gostaria de aprender. Gostaria de tocar violão. Eu sou uma pessoa que eu sei tocar piano clássico, mas eu não sei tocar violão. Pense numa pessoa que já prometeu para si mesmo que antes de desencarnar vai tocar violão. E um dia vocês vão me ver cantar. Não sei se vocês vão aguentar, mas eu vou tentar. Quando a gente vai valorizando as coisas que a gente vai construindo e vai buscando querer ter para crescer e ser feliz, o violão, no meu caso, que eu adoro cantar. Aliás, eu adoro um microfone. Então, tendo a música do meu lado e as pessoas me acompanham, está tudo bom, está tudo legal. Até porque vamos rir muito, porque eu certamente vou desafinar. Isso é uma forma de estarmos alegres também. Mas, quando Zebedeu fez essa pergunta e Jesus fez essa preleção toda, ele disse, entendeu? O reino está na tua mão, está em você o tempo todo. A semente, quantas vezes é lhe dada diariamente? Diariamente. A semente pode ser, simbolicamente, até aquilo que você passe lendo outdoor. Selecione o que está bom e o que não está. Qual é a semente que está estragada? Né? A gente tem que começar a retirar. Qual é que está dando bichinho? Qual que está mais seca? Qual que está mais úmida? Qual que está tomando muito sol? É isso aí. É isso que a gente vai peneirando na vida, nos achados, na forma de construir um mundo, a sua vida. Quando a gente chegar em casa hoje, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver, se a gente quiser, alguma coisa que está fora da ordem, que não está no lugar, inclusive fisicamente. Você olha ali e fala, ai meu Deus, eu preciso mudar isso. Tem que ter coragem. Né? Não é assim que a gente fala, no final de semana eu faço. Aí chega final de semana, eu vou assistir televisão, eu vou para o cinema, vou jantar fora. Né? E a gente vai protelando. Imagine isso no contexto moral e de valores. Amanhã eu perdoo.
amanhã eu vou lá e vou dar um jeito assim de... também não vou me humilhar, né? Vai achando que isso é humilhação e não é humilhação. Pelo contrário, isso é um crescimento, é uma dádiva, é uma virtude que se chama coragem. Você está junto com o outro e mostrar para ele ou dizer para ele que você já esqueceu, que isso é uma coisa do passado, que isso não é a maior coisa. Uma vez conversando com um casal, e aconteceram algumas coisas e as pessoas em peso diziam assim: por que você não separa? Separa logo, fica aí com essa mala. Separa. Aí ela olhava assim, não falava nada. Até que um dia, numa conversa parecida com isso, pessoas que tinham muita intimidade, falaram assim: eu não sei como você aguenta. Para que você está casada ainda? Separa, hoje todo mundo pode se separar. Ela disse: porque eu não quero me separar pelos defeitos dele. Se eu o amo muito mais do que os defeitos, por que eu me separaria? Eu achei isso tão diferente e parei para pensar que quando a gente está junto com alguém ou estar com algo, que valor a gente dá? Porque se a gente for começar a olhar as querelas, a gente não vive. A gente vai separar de todo mundo, vai sair do emprego. Porque me fale quem é perfeito. Quem é o bonzinho? Quem é o anjo da história? Eu não sou. Eu tenho tanto defeito. Hoje eu estou boa, mas amanhã nem fale comigo. Então, é preciso pensar. O que é maior para você? O que é melhor? É estar de mal ou estar de bem? Ser bom ou ser mal? Ser paciente ou ser impaciente? Porque isso também te corrói. Vai lá, vai começar a dar gastrite, dar dor de cabeça, deixa mancha roxa no corpo, você já não dorme direito. Na hora que vai viajar, porque o espírito não dorme, ele vai estar também na vibração que ele quer, viu? A gente vai se encontrar com o que a gente quer. Não se engane. Ai, credo, tive hoje um sonho terrível. Fui ali que eu não vou nem lhe contar onde fui. É a vibração. O que acontece? O que tem em você? O que você procura? Tem que se culpar por isso? De jeito nenhum. Você está se conhecendo. Você está sabendo como você está sendo. Esse autoconhecimento e essa reflexão não é para se culpar, não. Porque aí não vai adiantar nada também. Aí é mais uma virtude, é reconhecer. Reconhecer que ali não está bom, esse caminho não está legal. E eu vou começar buscando outro. Gente, para Deus, não existe nada de ruim, não. Isso é um pensamento que a gente criou, que eu não vou saber nunca explicar por quê. Mas a gente tem mania de alimentar o que é ruim, o que deu errado, culpar as pessoas, só o outro que está ruim. Olha. O dedo, esquece que o dedo, né, também vem para cá. Porque como eu aponto para ele, ele também traz os bastidores, está com certeza apontando sobre mim. Porque eu não sou perfeita. Então, o reino, todos vamos ter, ele já disse. Não é o Jesus que vai voltar, mas é o reino que você vai começar a perceber que ele existe onde você está. Que é o tal da danada da paz que a gente fala. A paz interior. A paz em abundância. A paz que o mundo está caindo. E você, calma, é o quê? Os meus alunos falam isso para mim. Professora, a senhora é tão calma. Eu não sei, dentro de mim, eu acho que eu sou um vulcão. Mas eles falam que eu sou calma. É o papel do professor ser calmo, paciente. Qual é o nosso papel? Que momento as virtudes, uma ou outra, pode aparecer mais? Talvez eu seja assim com os meus alunos, mas não consiga ser isso exatamente com a minha família, com minha filha, com meu marido. Talvez. Parar para pensar, a gente precisa parar para pensar quem somos nós, qual é o nosso papel, que reino é esse que eu quero construir. Porque, lembra, é a ação em conjunto que vai criar um clima de felicidade. Uma ação em conjunto que vai construir um clima de felicidade. Quando vocês entram aqui, não é diferente de como estão lá fora? Esse é o clima que a gente está construindo. É a egrégora que a gente vai soltando. Dificilmente. E se tiver, esse pensamento é absorvido pelo outro pensamento. Mas, assim,
A maioria de nós aqui estamos numa vibração muito mais elevada. Mas quando a gente sai ali, muitas vezes alguém já vem contar problema, contar uma fofoca ou alguma coisa assim. É bom que a gente seja vigilante. Lembra? Para semear e ter um bom fruto, uma flor que brilhe, que traga luz, e um fruto que traga ouro, é preciso amorosidade e vigilância. Às vezes você está bem, está na paz, daqui a pouco vem o outro e daqui a pouco você está caindo na rede de novo, invigilante, não prestou atenção, daqui a pouco está fazendo um comentário que não tinha nada a ver com você. A pessoa vem, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Calma aí. O que você vai me contar? Vai ajudar em quê? É para ajudar alguém? Não, mas você não sabe. Não, eu quero saber, vai ajudar alguém? Não. Vai me engrandecer? Vai engrandecer você? Então, é melhor você não me contar. Se eu não posso ajudar, se não é uma coisa que tenha valor, é só uma fofoca. Porque é isso, gente. É essa vibração, isso é só um exemplo, que alimenta, muitas vezes, os espíritos que ficam nos rondando. É essa invigilância, esse mau humor, a preguiça, a extrema vaidade, ambição descabida, desregramento sexual. E aí a gente vai. Tudo que não tem harmonia, não tem equilíbrio, é algo para a gente parar para pensar. Comer muito, comer pouco, não se achar, se fazer uma autocrítica o tempo todo. Pense, olhe para você. Veja como você está. Por que tanta cobrança? Por que tanta exigência? O pai não exige nada. Nada. Primeiro que ele nem culpa. Quem culpa é a gente. Se ele culpasse, a gente não estaria reencarnando. A reencarnação é uma dádiva divina. É como o filho que a mãe vai perdoar eternamente. Ele fez o que fez, a mãe vai lá, tende a passar a mão na cabeça dele. Se ela não passa a mão na cabeça, ela entrega ele para alguma justiça, ela ainda, no fundo, já perdoou, que ela é mãe. Mas ela sabe da responsabilidade dela na sociedade. É isso que a gente precisa ter como um olhar. Eu preciso saber dizer sim, eu preciso saber dizer não, porque isso também me ajuda a construir. E tem um detalhe. O crescimento de todos nós, a gente não pode esquecer disso. Ele é individual. Nós temos aí a nossa individualidade que vai evoluir independente de quem quiser vir comigo ou não. Porém, esse impulso que é dado para o meu crescimento depende de todos nós. Então, é bom a gente parar para pensar. Eu não vou sozinha para lugar nenhum. Na hora que eu desencarnar, lá vai estar muita gente. Que eu não encarnei, aqui está cheio de gente. Não tem espaço para uma pessoa só. Não tem espaço para você levar o ouro que construir, os carros que a gente quer ter. É bom, é dado e a gente tem que usar. Não tem nada de pecado, não. Se você tem uma condição financeira bom, o que você faz com ela? Porque ela está sendo te oferecida nessa experiência de vida hoje para você saber usar, ensinar os outros a usar também. Outro dia eu estava vendo alguns jogadores, eles têm, que eu nem sabia, eles têm fundações, né? A própria Xuxa, o próprio Senna, a gente só descobriu isso depois que ele desencarnou. E muita gente fazendo coisas assim maravilhosas. Um dos homens mais ricos do nosso país, que é da família Lehmann, se não me engano é alemã, ele faz trabalhos de organizações sociais fantásticas na área da educação. E eu fiquei maravilhada. E o que mais me chamou a atenção foi saber que Bill Gates, junto com Melina, que é a esposa dele, eles têm um trabalho social mundial que quando eu li, assim, quando eu entrei para ver detalhes, eu falei, nossa, olha aí, ó, a gente nem sabia disso, né? Para mim, eles têm sido, pelo menos a ideia, eles têm sido um bom exemplo para mim. Deus queira que o que tenho, eu realmente tenha conseguido, ou estou conseguindo, tentar dividir. Nem que for uma palavra. Porque entrar calado, sair calado, às vezes,
de algo que está precisando ser falado para alguém, é tão egoístico. E a gente não fala porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que não tem palavras para dar. Tem, gente. Nós somos essência divina. A gente, do nosso jeito, a gente tem. Nem que for para escrever, ligar, telefone, zap. Não vamos esquecer do aniversário das pessoas. Não vamos esquecer, eu não digo nem assim de ficar dando bom dia toda hora pelo zap, porque a gente não está aguentando mais. Mas é verdade, né? Mas, assim, a gente tem o bom senso de conseguir marcar a data de aniversário das pessoas que a gente ama. Marcar as datas de aniversário. Isso é uma oportunidade de fazer esse estímulo, de fazer essa ligação, essa conexão. Lembrar que esse crescimento é como um todo. E você sabe que esses são os exercícios que nós vamos fazendo quando a gente vê o tempo passou. O dia acabou, a noite já se passou, o outro dia chegou, a gente começa novamente. Quando a gente vê, daqui a pouco a gente já não está mais com 18 anos, tanto que a gente queria ter 18 anos, aí a gente já está com mais. Aí daqui a pouco a gente já está com mais, aí a sabedoria vem. Se a gente tiver esse olhar com bons olhos, a gente vai ver o quanta coisa a gente pode aproveitar. Eu sei que muitos dizem assim, se eu pudesse, eu começava do zero. Eu ia mudar muita coisa. Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, com certeza, eu não faria o que eu estava fazendo. Como isso pode ser, gente? Como se nasce com toda a consciência do mundo? Não existe isso. As reencarnações são exatamente para fazer essa lapidação. As reencarnações são exatamente para a gente aprender a amar. O código de barra está aí todo o tempo para a gente passar. O código de barra vai ser passado no desencarne, que é onde a gente vai estar. Onde vai estar é onde a gente está fazendo nosso pagamento. É ali que a gente vai encontrar, a gente vai colher tudo o que a gente plantou. Tudo o que a gente quis. Tudo o que a gente sugou. Todo mundo que a gente exigiu. Vocês nunca ouviram a história de Francisco Cândido Xavier, que quando desencarnou, que muitos espíritos falaram que quem acolheu ele foram aquelas pessoas que morreram primeiro, desencarnaram primeiro. Eram pessoas pobres, que ele ajudou. Quase foi expulso da própria casa, porque ele doava as coisas da casa dele para dar para essas pessoas. Foi amor puro, foi laços que aumentou, duplicou, triplicou a família dessa pessoa. Quem dera que possa ser assim conosco. Que na hora que a gente vê o que está parado lá na rua e está precisando de alguma coisa, o que a gente vai fazer? Vai levar ele para a nossa casa? Não. Ele está machucado, ele está doente, então a gente pode acionar o serviço social da prefeitura? Pode. A gente pode ligar também para alguém? Pode. A gente pode ligar para o SAMU? Pode. Mas se a gente também não quiser, ainda assim a gente pode vibrar, a gente pode orar. Porque muita gente diz assim, eu não vou dar um tostão quando eu passo naquela esquina, naquela sinaleira. Mas também não reza, não ora, não pede ajuda, não faz nada. Você fica oco por dentro. Será que nós estamos assim, oco? Será que esse é o reino que a gente está construindo dentro da gente? Como é que muitas vezes a gente fica tão feliz quando o outro vibra por nós, dá os parabéns, agradece? Muitas vezes. Mas é só para isso que eu estou no mundo? Para ser glorificada, para as pessoas me admirarem, para as pessoas darem tudo para mim? Só para isso? E a minha felicidade para com o outro? Eu vou dar o quê para o outro? Quando é que eu vou valorizar o outro? Quando é que eu vou... Hoje eu ouvi uma coisa interessantíssima, que no local que eu estava com os meus alunos, eu dou aula de ética e bioética, e lá pelas tantas, um aluno falou assim para mim, poxa, Pró, o que mais eu fiquei triste quando eu era jovem foi um dia que eu tirei nota máxima e passei num curso sem fazer aquela provinha que todo mundo ia fazer, um curso técnico, e estava esperando meu pai e minha mãe chegar, porque eles trabalhavam muito. Meu pai chegou bem tarde, e eu falei para ele, olha, pai, olha o que eu tirei, olha a nota que eu tirei. E o pai falou assim, o pai era
bem mais idoso, disse assim: você estudou para mim ou você estudou para você? Na hora ela murchou, ela disse: Pró, eu não entendi, eu fiquei tão mal, fiquei tão triste. Mas hoje, essa pessoa que estava falando comigo tinha 4 faculdades, trabalha como técnica de enfermagem, que é o que ela ama, e está fazendo curso de enfermagem comigo. 4 faculdades. Se vocês perceberem como ela fala na sala de aula, ela podia dar aula para mim. Da beleza, do aproveitamento que ela tirou da sementinha em todos os cantos. É de admirar. É isso, gente. Essas pessoas, elas aparecem nas nossas vidas para a gente ver, poxa, o que eu posso aprender ali? Que inveja é diferente. Inveja é quase sugar tudo da pessoa e ter para você. É um pouco do que essas pessoas fizeram quando foram semear. Mas a compaixão e a alegria de estar junto, de crescer junto, não é assim. Você divide, você doa porque você quer. E aí, nessa conversa na sala de aula hoje, outros alunos falaram assim: professora, minha mãe só chegava para mim e dizia assim, tirou 6 assim, isso é nota que se tire? 6 é nota que se tire? Tem que estudar mais. Aí a menina tirava 7, tirava 8, ainda não está bom não, viu? Aí quando tirava 10, não fez mais que obrigação. São palavras que vão marcando a nossa vida. Quantas vezes a gente falou isso? E marcou a vida das pessoas, e às vezes a gente nem sabe, viu? Às vezes a gente nem sabe. Tira por nós, que estamos muitas vezes magoados, levando essa mágoa até hoje por uma palavra que foi dita. Todos estamos no mesmo barco, não sabemos de tudo, não conhecemos tudo na vida. Ainda estamos aprendendo a medir as nossas palavras. Ainda estamos aprendendo a conviver e ter bom senso. Então, não se culpe, mas rebobine, recue um pouquinho e retome a vida de uma outra forma. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem um autoconhecimento. Isso aqui que está sendo feito é uma forma de autoconhecimento. Porque automaticamente, aquilo que você lê ou que está ouvindo, você se permite refletir e começa a fazer uns ajustes aí na sua consciência. Começa a fazer uns ajustes, uns planejamentos que você nunca tinha feito. Como é que você pode lidar com a pessoa que até hoje você não fala? É possível? Poxa, mas está difícil, me fez muito mal, não vou não. Pensa, vai. Se você pensar um pouquinho, dá para ir. Nem que for para mandar uma mensagem. Oi, quanto tempo? Eu estou morando aqui, como é que você está? Consegui seu telefone. Pronto, se a pessoa não respondeu, respondeu. Mas pelo menos você já fez a ponte. A ponte é o que liga a gente. A ponte é o que faz a gente estar em outro lugar. Se a gente não constrói a ponte, a gente nunca vai sair do lugar que a gente está. É preciso permitir, e a gente tem habilidade para fazer isso. Cada um com a sua ponte. Mesmo estando dentro de casa, pegando uma vassoura, porque é doméstica, varrendo o chão. Qual é a ponte que você pode ser feita com a experiência da doméstica? Muita. Você já reparou que uma mãe que muitas vezes é doméstica, quando o filho aponta lá na porta, ela diz: o que foi? Ela consegue desenhar o problema. Aconteceu alguma coisa. Por quê? Ela está ali o tempo todo, ela vê as pessoas entrarem da casa dela, ela vê as pessoas saírem, ela sabe que hora dorme, ela sabe se está com olheira, ela sabe se tá cansado, se jantou, como é que está andando, como é que está no telefone, se está mais baixo, está mais... Ela saca, ela tem outro olhar, ela tem uma outra compreensão da vida. Coisas que a gente não corre, na nossa vida da modernidade, a gente não se dá conta. E quando ela aponta o que foi que aconteceu, você treme na base. Os filhos tremem na base, porque ela percebeu. Então, queridos, eu não sei se consegui trazer para vocês assim o que penso também sobre essa questão da árvore poderosa, rica de mensagens. Mas
o simbologia da semente é algo que para mim conta muito. Cada um de nós temos essa semente dentro de nós. Quem e como está regando essa semente? Esse templo é seu, a casa é sua. Então, seja amoroso e seja vigilante, tá bom? Beijo grande para vocês.